Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Levgoy, repórter do Valor Invest. Hoje a gente está aqui com o Denis Hertkovich, presidente da TOTVS. Denis, bem-vindo. Obrigado, prazer. E a gente está aqui hoje, essa entrevista faz parte da série do Valor Invest chamada Com a Palavra, em que a gente está trazendo os executivos das principais empresas do país para falar com você que está nos assistindo, acionista e pequeno investidor. A TOTVS é a única empresa tecnológica dos pés à cabeça do Ibovespa. E talvez para muito investidor seja difícil de entender o que vocês fazem. Você consegue explicar de um jeito fácil para a gente o que uma vendedora de softwares faz? Como é que vocês ganham dinheiro? Claro. Não, obrigado de novo pela oportunidade. É um prazer estar aqui e ter essa chance de explicar o que é a TOTVS, o que a gente faz, né? Bom, a TOTVS ela é uma empresa que está focada em vender o que se chama de sistemas de gestão, né? Então, um sistema, por exemplo, de ERP, um sistema de RH, são exemplos práticos desse tipo de software, né? E o que um sistema de gestão se propõe é exatamente o que o nome diz, ele se encaixa dentro dos processos de uma empresa, seja, por exemplo, o controle de tesouraria de uma empresa, contas a receber, contas a pagar, ele se envolve, por exemplo, na parte de RH, com o pagamento de folha, ele se envolve no controle de produção, ele se envolve no controle de estoque, através dele que você faz todo o pagamento, o recolhimento, o cálculo, o pagamento de impostos. Então, é o sistema que, no final do dia, ajuda uma empresa, do começo até o fim da sua operação, a manter o controle, a visibilidade, o acompanhamento de tudo aquilo que está acontecendo dentro daquela empresa. A comparação que daria para fazer é quase como se esses sistemas fossem a grande infraestrutura tecnológica que uma empresa precisa para operar, para abrir no dia a dia. E essa, inclusive, é a grande relevância, a grande importância que nós temos, né? A gente costuma dizer que, na medida em que a TOTVS ela representa mais ou menos 1/4 do PIB, em termos da receita gerada pelos seus clientes, a gente tem uma responsabilidade de não parar os nossos sistemas, que é brutal, né? Exatamente porque são os sistemas que fazem com que uma empresa possa operar e abrir todo dia. Agora, a gente tem desafios que são os desafios de ir além desses softwares de gestão, mas isso eu te conto um pouco mais para frente. Certo. Denis, ainda nesse tópico da gente tentar explicar o que vocês fazem, eu sei que vocês são focados na construção de um ecossistema de soluções que engloba 3 dimensões, certo? Que é a gestão, TechFin e Business Performance. Você consegue explicar para a gente o que são cada uma dessas dimensões? Claro, e exatamente, você me deu a chance já na sequência de explicar. A gestão é essa primeira parte que eu falei, né? São os softwares de ERP, de RH, que ajudam a empresa a controlar toda a sua operação. Aí, como uma evolução natural, no que nós chamamos da cadeia de valor, a gente começou a perceber que as empresas precisavam de um parceiro que conseguisse começar a prover serviços financeiros, sejam pagamentos, sejam créditos ou outros tipos de serviço, integrados dentro desses sistemas. Então, você imagina, por exemplo, que hoje nós temos lá o módulo financeiro de um ERP, que é o sistema que a empresa usa para controlar, como eu te falei, contas a receber e contas a pagar. Então, você ali tem o seu controle de tesouraria. E você, através desse ERP, chega à conclusão que você está precisando fazer uma antecipação de recebíveis. Por que não uma empresa como a TOTVS criar uma jornada digital nesse processo de crédito e, especificamente, no caso, antecipação de recebíveis, dentro do próprio módulo de tesouraria do sistema? Então, é uma evolução natural e que nós chamamos de TechFin, porque, antes de mais nada, a gente é uma empresa de tecnologia querendo prover serviços financeiros também para o nosso cliente. Nós não somos um banco querendo trazer tecnologia. É o inverso. Por isso, TechFin, melhor dizendo, ao invés de Fintech. E a dimensão de Business Performance é também um avanço na cadeia de valor. Nada mais é do que soluções que a gente possa dar para o nosso cliente que ajudem ele a vender mais. Um ERP
como a gente falou, serve para você controlar. O Business Performance são soluções que te ajudam a vender mais. Então, um exemplo disso que nós temos é um sistema de CRM. Outro exemplo que nós temos são os sistemas de e-commerce ou sistemas de omnichannel, como nós chamamos. Então, esses são sistemas que ajudam o nosso cliente a ganhar mais dinheiro, a vender mais. Denis, agora vamos falar então sobre as oportunidades da TOTVS, que a TOTVS tem pela frente. A ação de vocês está subindo no ano, e eu queria saber, olhando para trás, por que vocês tiveram essa valorização e quais são as oportunidades que vocês têm pela frente, o que pode melhorar para trazer uma alta da ação ainda maior para o acionista daqui para frente? Legal, Julia, obrigado. Olha, eu acho que a gente tem valorizado a companhia, não só nesse ano, mas no ano passado também foi um ano com uma valorização bastante importante, basicamente porque a gente tem conseguido se manter relevante para o nosso cliente. A gente tem ampliado, inclusive, essa nossa importância, avançando no que nós chamamos da cadeia de valor, né? Na medida em que a gente cria esse ecossistema que eu te contei agora, com gestão, com TechFin, com Business Performance, a gente vai ampliando o nosso escopo de atuação. Isso, naturalmente, vai se transformando num crescimento de receita maior, principalmente com um mix muito nobre, porque o maior crescimento dessa receita está exatamente na receita recorrente, né? Então, na medida em que a empresa tem um modelo muito escalável, e software em particular é um modelo muito escalável, né? Quando a gente tem R$1 de receita adicional, principalmente a receita recorrente, eu não tenho necessariamente um custo de R$1 imediatamente associado a isso. Então, a gente tem o que se chama da escalabilidade, da alavancagem operacional. E isso se traduz, no final, numa ampliação da nossa margem EBITDA. Quando você tem aceleração de crescimento e expansão da margem, isso normalmente é entendido pelo acionista como algo bastante positivo e também é de se esperar que isso se traduza numa valorização da atuação. Então, se você me pergunta o que a gente deve continuar fazendo olhando para frente, é seguindo exatamente esse mesmo caminho de ampliar o nosso escopo de atuação, avançar na cadeia de valor e na proposta de valor que a gente dá para o nosso cliente, porque isso vai se traduzir num ritmo de crescimento de receita e numa expansão da nossa margem EBITDA. Uhum. Denis, e assim, no pós-pandemia, né, com as ações das empresas tradicionais voltando a ter fôlego aí na Bolsa, a ação de vocês pode dar uma patinada? Olha, é sempre difícil dizer o que vai acontecer, né? Eu, mesmo conhecendo, obviamente, a companhia muito bem, existem muitos fatores, principalmente no curto prazo, que impactam o preço de uma ação que não são necessariamente controláveis ou conhecidos, até mesmo pelo presidente da própria empresa, né? Então, eu confesso a você que eu não faço a menor ideia se esse rebalanceamento, como está sendo chamado, de carteiras vai ter algum impacto positivo, negativo ou neutro na ação da TOTVS. O que eu posso dizer para você é que a gente entende que a gente tem um novo ciclo de investimento em tecnologia e esse é um ciclo que tende a ser longo, porque as empresas de todos os setores, de todos os portes, perceberam, inclusive por causa da pandemia, que possivelmente a única resposta que elas têm para os desafios que foram colocados é a tecnologia. E software é parte desse investimento, parte dessa resposta. Então, eu acredito que os fundamentos estruturais do nosso mercado e da TOTVS como companhia continuam sendo fundamentos sólidos, fundamentos que deveriam, ao longo do tempo, levar a uma performance boa da companhia. Agora, se isso vai, no curto prazo, compensar esse rebalanceamento técnico de ações que sofreram mais durante a pandemia, é muito, muito difícil de dizer. Uhum. Denis, todo mundo nos últimos meses acompanhou aí a disputa acirrada pela Lynx, né, de vocês com a Estônia. E a Lynx a Estônia acabou conseguindo comprar a Lynx. Para os acionistas, o que isso significa? Isso é um sinal vermelho? Não, a gente entende que não. Nós deixamos claro desde o primeiro momento, quando nós colocamos a nossa proposta ali no começo de agosto,
que a aquisição da Lynx era uma aquisição importante para nós, sem dúvida nenhuma, tinha muito valor para ser criado com a junção das duas companhias, mas não era uma questão de vida ou morte, não era o único ativo disponível e o único ativo necessário dentro da nossa estratégia de aquisições. A TOTVS é uma empresa com 37 anos de vida e 37 anos de muito sucesso, né? Já tem aí por volta de 40 aquisições feitas, então a gente está acostumado a ganhar e a perder, não é sempre que a gente ganha, a gente sempre entra para ganhar, mas nem sempre a gente consegue, e exatamente por saber que não existe nenhuma aquisição que seja uma questão de vida ou morte, a gente deixou claro que a gente manteria o nível de disciplina na alocação de capital e foi exatamente o que nós fizemos. Quer dizer, ficamos aí na disputa acirrada até o último dia e não entramos numa guerra de preços. Então, para nós, não entrar na guerra de preços é mais uma demonstração do que nós dissemos, de que seria uma aquisição importante, mas que nós não pagaríamos qualquer preço por ela, não. Certo. E daqui para frente, o que vocês vão fazer para compensar isso, né? Vocês pretendem fazer novas aquisições ou pretendem só crescer organicamente nos setores que vocês já atuam, ou expandir para novos setores? Olha, uma empresa de tecnologia, como a própria TOTVS, ela sempre vai ter o M&A como parte da sua estratégia, né? Em tecnologia, você tem uma questão que a gente chama de time to market, né? Ou seja, determinadas oportunidades aparecem e você não tem um tempo tão longo assim para desenvolver aquela oportunidade organicamente. Muitas sim você consegue organicamente, mas outras não dá tempo de você fazer isso começando do zero. Então, o M&A, ele acaba sendo uma ferramenta permanente e natural de encurtamento da tua chegada e do teu aproveitamento em um novo mercado, numa nova oportunidade. Então, sim, eu diria que o nosso acionista e o mercado em geral podem continuar esperando que a gente siga executando aquisições de tempos em tempos. Denis, agora então vamos para os riscos. O que pode dar errado aí na trajetória da TOTVS? A concorrência, por exemplo, né? Você tem concorrentes fortes aí, incluindo essa operação agora da Stone com a Lynx e também grandes empresas de tecnologia lá fora, né? Isso é uma preocupação para vocês? Como ser melhor do que essas concorrentes? Olha, a gente sempre leva a sério qualquer tipo de concorrente, tá? Então, a gente não é o fato da gente ser bem-sucedido e de nós termos a liderança que nós temos que nos torna complacentes com ameaças e com mudanças de mercado e com a atuação de concorrentes. A gente leva tudo isso muito a sério, a gente tem um grau, eu diria, de mobilização e de foco muito grande. Então, mesmo sabendo de todas essas ameaças e de todos os riscos que a gente tem, eu acho que a resposta para tudo isso está exatamente no foco, né, em a gente procurar as oportunidades em que a nossa capacidade, a nossa expertise tem uma aderência mais alta, né, e a gente, então, conseguir executar dentro desse foco, né. Não adianta a gente querer reinventar a roda ou atuar em coisas que a gente não conheça, em mercados que a gente não está acostumado. Então, a resposta está no foco, numa estratégia que seja ambiciosa e numa execução que seja extremamente disciplinada. Logicamente, se a gente não conseguir ter um grau de engajamento do nosso time, se a gente não conseguir atrair e reter os nossos talentos, e o negócio de tecnologia é um negócio muito baseado em pessoas, né? Se a gente não conseguir esse tipo de coisa, e se a gente também, por algum motivo, não conseguir criar esses novos mercados, a gente corre o risco de ter uma companhia com um grau de crescimento menor. Agora, o core que a TOTVS tem, né, representado por esses sistemas de gestão, eu diria que é um core com um grau de solidez e um grau de resiliência muito grande, acima, normalmente, da média, né? Então, eu acho que o maior risco está em a gente não conseguir aproveitar as novas oportunidades, não necessariamente da gente ter algum tipo de perda relevante dentro do que é o nosso core.
Tá. E a necessidade de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento pode eventualmente deixar vocês para trás? Olha, como eu falei, né, a pesquisa e desenvolvimento, no final do dia, é uma combinação de dinheiro de um lado e talentos, né, pessoas com talento do outro. Recursos nós temos, efetivamente, né, é uma companhia já com porte muito grande, com um nível de rentabilidade, geração de caixa muito bom. Então, dinheiro, em teoria, hoje e por um bom tempo, não deveria faltar. O que a gente tem que sempre estar atento, como eu te falei, é a gente reter e atrair sempre as melhores cabeças, não só do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas da própria visão de negócios, né? E na área comercial, em todos os nossos, em todas as nossas áreas aqui dentro da companhia. Se a gente conseguir isso, o desafio de desenvolver produtos, de inovar, ele fica bem mais simples, bem mais possível de ser atingido. Denis, eu queria esclarecer com você quais são as principais métricas que o acionista de vocês precisa olhar para saber que a direção da companhia está fazendo o seu trabalho direito, que o seu investimento está valendo a pena. Se você tivesse que escolher 3 métricas. Olha, eu diria para você que, logicamente, 2 são as naturais, né? Ou seja, a receita, né? Principalmente a receita recorrente, que é a receita mais nobre que nós temos, né? O EBITDA, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, porque ele representa a geração de caixa operacional mesmo da companhia, né? E eu acho que hoje, né, quando a gente começa com esse nosso mercado, esse nosso play, como a gente chama de TechFin, eu acho que acompanhar as métricas ali da nossa área de crédito, né, a combinação de originação com carteira e a própria rentabilidade desse negócio em particular, eu também acho que é bastante importante para esse nosso acionista ou para quem avalia se tornar acionista da TOTVS. Legal, fica a dica aí para quem vai investir, então. E em termos de política de dividendos, como é que vocês costumam remunerar aí os investidores de vocês? E queria saber se essa política vai se manter ou se algo vai mudar. Legal, a gente não tem uma política formal de pagamento de dividendos, o que a gente tem é uma prática já de alguns anos, que obviamente pode ou não ser mantida, que é da gente normalmente pagar em torno de metade do lucro líquido gerado pela companhia, né? O mínimo obrigatório são 25%, a gente normalmente tem pago em torno de metade desse lucro líquido. Mas, como eu falei, não é uma política formal de dividendos, né? E ela pode sim sofrer mudanças ao longo do tempo, conforme a necessidade de novas aquisições, investimentos, ou a necessidade de pagar efetivamente um pouco mais para o nosso acionista. Então, a gente se reserva sempre anualmente o direito de avaliar o que é melhor para a companhia e aí sim tomar a decisão que a gente precisa. E vamos então agora para a pergunta que não quer calar. Por que investir na ação de vocês e não em outra? Legal, essa pergunta é a chave. Olha, a gente acha que o Brasil é um país que tem um desafio enorme de ganho de produtividade, de ganho de eficiência, de digitalização, e a TOTVS acaba sendo o principal veículo para apostar nessa mudança de jeito de operar das empresas brasileiras, né? Então, a TOTVS, como o próprio nome dela em latim diz, ela procura abarcar todas as empresas de segmentos os mais diversos, de portes também, de todos os tipos, em todas as geografias brasileiras. Então, é uma empresa que tenta realmente abraçar o Brasil como um todo, né, do ponto de vista corporativo. E a gente acha, então, que uma empresa com esse propósito, né, ela é definitivamente uma empresa que pode surfar de uma maneira muito positiva esse ganho de eficiência, esse ganho de produtividade e essa digitalização que as empresas brasileiras precisam evoluir.
né? Então, achamos que o grande apelo que a TOTVS tem é exatamente ser a maior empresa de tecnologia, a maior empresa de software brasileira e, como você mesma disse, a única empresa genuinamente de tecnologia listada dentro do Ibovespa. Então, acho que esses são os fatores principais para que um investidor possa se interessar e decidir fazer a sua aposta na nossa ação. Tá, Denis, com os BDRs agora, né, acessíveis a pequenos investidores, está mais fácil para qualquer um aqui no Brasil investir nas Big Techs, no Google, por exemplo, né? Você consegue investir no Google através da Bolsa Brasileira, sem precisar transferir seu dinheiro lá para fora. Por que, então, o investidor compraria ação de uma empresa de tecnologia brasileira e não um BDR? Olha, ele pode comprar todas, né? E tecnologia tem se mostrado nos últimos anos, talvez, o setor com melhor retorno do ponto de vista de ações. Então, como existe aquele ditado de que a diversificação é sempre a melhor escolha, né? Não colocar todos os ovos no mesmo cesto, eu diria que ele pode comprar todas, né? Eu nunca diria para um investidor comprar somente a ação da TOTVS. Ele deve diversificar. Agora, vamos lembrar que o BDR, primeiro, né, ele, apesar de R$100, as ações das empresas em BDRs, elas são cotadas em dólares lá fora. Então, quando você investe num BDR, você está sujeito a variações cambiais, né? Quando você compra uma ação da TOTVS na B3, você não corre efetivamente esse risco cambial. Numa BDR, você corre, para o bem e para o mal, né? Se você tivesse comprado, obviamente, uma ação, um BDR de um Google, como você mencionou, ou da Apple, ou de qualquer outra empresa de Big Tech americana, nesses últimos tempos você teria sido muito beneficiado, porque além da valorização dessas ações em si, você teve a desvalorização do real e a valorização do dólar. Mas nada garante que daqui para frente não seja o inverso, né? Então, quando você compra um BDR, você precisa ter clareza que mesmo a cotação aqui no Brasil, sendo em reais, o preço da ação original lá em Nova York, ele é em dólares. E você, por consequência, está sujeito às variações cambiais, que num país como o Brasil não são tão pequenas assim e muito menos previsíveis, né? Uhum. Vocês veem esses BDRs mais acessíveis com bons olhos ou isso é uma preocupação para vocês? Não, a gente vê com ótimos olhos. Veja, quanto mais instrumentos de mercado de capitais estiverem disponíveis e quanto mais acessíveis eles forem para todo mundo, inclusive para as pessoas físicas, para o varejo, né, como nós chamamos, melhor para todo mundo. Quer dizer, quando a maré, como eu digo, da B3 sobe, ela sobe para todo mundo, né? Quando tem mais dinheiro saindo da renda fixa e vindo para a renda variável, isso beneficia absolutamente todas as empresas que estão listadas, e inclusive as que não estão listadas e que um dia podem se listar. Então, a gente vê com muito bons olhos a expansão e a simplificação dos BDRs, assim como também todos os novos IPOs que foram feitos nesse ano. Legal. E para a gente finalizar, Denis, eu queria entender um pouquinho como é que vocês se comunicam com o pequeno investidor, né, que está entrando em massa aí na Bolsa. Quais iniciativas de comunicação vocês têm e como que vocês pretendem tornar a ação de vocês mais acessível mesmo para o pequeno investidor? Legal, essa é uma ótima pergunta e eu vou te dizer que a gente ainda tem um trabalho grande para fazer. Eu não acho, apesar de tudo que a gente já vem fazendo, eu não acho que a gente já fez tudo que deveria e poderia para tornar a TOTVS mais conhecida e mais acessível para esse pequeno investidor, para essa pessoa física, esse investidor de varejo. Dito isso, o que nós já fizemos? Primeira coisa, por exemplo, foi fazer um desdobramento chamado split da ação, né? Como você tem o chamado lote mínimo na B3, né? Normalmente são 100 ações, a nossa ação até alguns meses atrás, ali no começo do ano, ela chegou a estar por volta de 60 e poucos reais, né? Isso tornava o lote mínimo um pouco mais caro, né? Então ele estava por volta de R$6.000, mais ou menos. Nós fizemos um desdobramento de 1 para 3, né? E tornamos, então, esse lote mínimo muito mais acessível. Hoje, mesmo a ação tendo valorizado quase 30% nesse ano,
O lote mínimo em valores absolutos desceu daqueles 6 mil e poucos reais que eu falei para algo como 2.600, 2.700 reais. Então, isso já por si simplifica e facilita o acesso de um investidor menor. Também temos aumentado muito a nossa comunicação através, por exemplo, de LinkedIn e de outras ferramentas de mídias sociais, né, gerando um grau de conhecimento de tudo que a gente tem feito, lançamentos de produtos, atualizações, conquistas que a gente faça também através de ferramentas que não sejam única e exclusivamente o nosso site de RI. Também temos feito um esforço cada vez maior de imprensa, né? A gente sabe a importância que os veículos de comunicação, não só aqueles veículos econômicos, né? Mas veículos que tenham um alcance maior e mais generalista. Então, nós estamos no esforço e estamos na jornada para melhorar isso. Mas sabemos que ainda tem um espaço importante para a gente conseguir genuinamente ter o mesmo grau de conhecimento para a pessoa física que a gente já tem com o chamado investidor institucional. Legal. Denis, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente na nossa série Com a Palavra. Obrigado, eu que agradeço realmente aí a oportunidade e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. E, pessoal, quem perdeu as outras entrevistas que a gente já fez ou quiser assistir as próximas, pode acessar, todas as entrevistas estão no YouTube do Valor Invest. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.